Hora da nossa coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, que já está conectada aqui conosco para trazer os detalhes, as informações, os bastidores da política. Seja bem-vinda novamente, Rosiane. Bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia para os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Muito bem, Rosiane, a gente tem aqui vários pontos, assuntos para a gente tratar na coluna de hoje. E um desses pontos que a gente vai tratar é a disputa interna para o novo Ministério dos Povos Originários. O que você tem para a gente, Rosiane, deste assunto? Rafael, existe aí, a gente tratou já semanas anteriores, que havia 3 nomes que estavam sendo colocados pelo movimento indígena, um deles, e de indigenistas também. Um deles é uma liderança indígena aqui do Amazonas, o Beto Marubo, lá de Atalaia do Norte. Nos dias que se passaram, nas semanas seguintes, a gente viu que arrefeceu um pouco mais a questão em torno do Beto Marubo. Ele próprio declarou que não tinha interesse na função, e 2 nomes se sobressaíram internamente no movimento indígena e também no meio político da transição, que é a deputada federal atual, que não se reelegeu, da Rede de Sustentabilidade por Roraima, Joênio Wapichana, e também da Sônia Guajajara, que é uma deputada... Travou ali a conexão da Rosiane Carvalho, a imagem congelou e, consequentemente, nós tivemos até mesmo ali o áudio dela congelando. A gente vai fazer o seguinte, mais uma tentativa via internet, se não der certo a gente parte para o telefone também para a gente não prejudicar aqui a nossa coluna. Vamos lá. Rosiane está de volta conosco e falava sobre essa questão de que já tratamos, né, das disputas internas sobre o Ministério dos Povos Originários. Exatamente. Meu Deus, eu estou tentando aqui localizar a live e acabei fazendo uma coisa errada. Bom, o seguinte, a gente voltando, tinha 3 nomes, um deles aqui o Beto Marubo, da Univaja, e a gente viu que nas semanas que se seguiram aquela informação da circulação desses 3 nomes, o nome do Beto perdeu um pouco mais força, ele próprio veio a público dizendo que não tinha interesse na função, e outros 2 nomes foram criando mais corpo, mais força internamente no movimento indígena, mas também no meio político, no meio da transição, porque a indicação de ministérios, ela passa também por uma indicação partidária, pessoas que representem partidos que fizeram a composição e levaram o presidente Lula à vitória nesta eleição. E a Sônia Guajajara e a Joênio Wapichana, que são 2 nomes que sobressaíram, 2 importantes lideranças, com atuação inquestionável em relação à representatividade, elas 2 são ligadas a 2 partidos que têm realmente uma participação nisso, que é o PSOL e a Rede de Sustentabilidade, que estão na mesma federação. Pois bem, nos últimos dias, Rafael, a gente viu que acirrou um pouco mais, foi mais a público essa disputa interna entre Joênia Wapichana e Sônia Guajajara por esse posto de ministra, primeira ministra indígena do país. Ainda tem um simbolismo histórico também. Há uma série de organizações fazendo publicações com a foto de cada uma e elas se manifestando. Eu apoio Joênio Wapichana para ser ministra do Ministério dos Povos Originários no governo Lula. E da mesma sorte, há uma série de outras organizações que apoiam o nome de Sônia Guajajara. A PIB, que é a principal entidade de representação indígena e que é presidida pela Sônia Guajajara, lançou 3 nomes. Entre esses 3 nomes, indicou tanto de Sônia quanto de Joênia, demonstrando, portanto, um respeito que é muito necessário e é um respeito justo em relação ao que representou o mandato de Joênio Wapichana e o capital hoje que ela tem de liderança e de formação política e de conteúdo político também em relação a tudo.